Sou influenciadora no Instagram, uma estudante de farmácia, e sou influenciadora também da Neoquímica e da Iperafarma. Estou muito feliz de fazer parte desse dia com vocês, tá? Dessa noite aí de muito conhecimento. Espero muito agregar na vida aí acadêmica de vocês, como técnico de enfermagem, técnico de farmácia. A minha jornada também começou com um curso técnico, então lá em 2010, eu tô velha, gente. Eu fiz o curso técnico de farmácia aqui em Araxá, e aí eu estava um pouco perdida, porque eu ainda estava no segundo ano do ensino médio, não sabia o que eu queria direito, e aí fiz um curso técnico de farmácia, e foi nesse curso técnico de farmácia que eu me encontrei. E aí eu me formei, conheci algumas áreas, trabalhei na área de manipulação, trabalhei na área da drogaria, área de gestão, e depois que eu tive a certeza do que eu queria, aí eu fiz uma faculdade de farmácia, e hoje eu sou muito feliz profissionalmente, e espero muito motivar vocês através da palestra de hoje. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, que eu vou respondendo vocês. Combinado? Quando a gente fala de farmacologia, a gente fala da ciência que estuda os efeitos de uma certa substância química sobre o nosso corpo. Então, sobre os nossos sistemas biológicos. E para isso, a gente depende de vários fatores, inclusive a interação da droga com o organismo. Então, quando a gente toma um medicamento, teve um dia desses que eu vi um meme na internet que falava o seguinte: nossa, como será que o medicamento faz efeito? Será que ele escuta onde está doendo? E aí ele faz o efeito desejado? Não, gente. Todo o nosso corpo possui receptores. Então, a partir do momento que a gente toma um medicamento para dor, tem um receptor aguardando o recebimento desse medicamento através de um receptor para ele se ligar e fazer o seu efeito terapêutico. E tem uma coisa que eu falo para vocês: em todos os cursos da área da saúde, nós usamos farmacologia. Usa farmacologia em enfermagem, usa farmacologia em farmácia. Todos os cursos que a gente baseia-se hoje da área da saúde, a gente vai usar a farmacologia em algum momento da nossa vida acadêmica, vamos utilizar, e também na vida profissional. Então, a nossa rotina, o nosso dia a dia se baseia-se muito na farmacologia, porque hoje é impossível a gente chegar no hospital para trabalhar e não ter um paciente que não utiliza algum tipo de medicamento. Isso é uma coisa muito rara, eu acho que nem existe. Então, ou o paciente está utilizando o medicamento para dor, ou medicamento para náusea, ou medicamento aí em bomba de infusão. Então, cada caso é um caso, mas todo paciente hoje, no âmbito hospitalar, está utilizando algum medicamento para fazer ação aí no seu organismo e ter uma melhora terapêutica. Quando a gente fala de farmacologia, a gente também não pode esquecer da farmacocinética, isso se enquadra na farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica. E a farmacocinética, ela estuda o caminho que o medicamento vai agir no organismo. Então, desde a via que o paciente administrou, seja via oral, seja via intramuscular, seja via retal. Então, a partir do momento que o paciente tomou o medicamento, começa a farmacocinética daquela droga. Então, desde a sua administração, absorção, distribuição e metabolismo, até a sua excreção. Então, a farmacocinética é o caminho que o medicamento vai fazer até seu efeito final, até a sua eliminação. Seja eliminação pelas fezes, seja pela urina, seja pelo suor. Então, em algum momento, esse medicamento vai sair desse organismo. E a farmacocinética é essa junção. Temos também a farmacodinâmica. A farmacodinâmica é o estudo do efeito bioquímico, fisiológico e molecular do medicamento no corpo. Então, aqui foi quando eu falei para vocês que nós temos receptores que vão receber esses medicamentos de algum lugar e vai se ligar a ele. Então, a farmacodinâmica é isso. A farmacodinâmica é o efeito do receptor para fazer o quê? Uma interação química. Então, a gente fala que é o seu mecanismo de ação. Tá, quando eu tomo uma dipirona, qual que é o mecanismo da dipirona no meu corpo? Como é o mecanismo de ação dela? Hoje a gente vai falar um pouco dos medicamentos mais vendidos aí no Brasil e a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo de ação, a farmacodinâmica e a farmacocinética deles.
Quando, a partir do momento que um paciente está doente... Gabriela, Oi? licença um minutinho. A Ana Paula levantou a mão. Alguma dúvida, Ana Paula? Luciana também tem alguma dúvida? Qualquer coisa pode mandar no chat que está aberto aqui para mim. Aí eu consigo ler. Certo? Então, a partir do momento que um paciente começa a tomar um medicamento, a gente tem que preocupar com os seguintes fatores. Seja você da enfermagem, seja da farmácia, seja de qualquer curso aí da área da saúde. O que a gente tem que preocupar? Com a adesão ao tratamento, com as reações adversas, com a interação medicamentosa e a educação e consciência do paciente. Vamos falar um pouquinho disso mais a fundo agora. Quando eu falo para vocês da adesão ao tratamento, a gente tem que garantir que aquele paciente vai aderir ao tratamento. Então, não adianta o paciente passar pelo médico, o médico prescrever o medicamento, e ele chegar até a farmácia e falar, não vou tomar porque o medicamento é caro. O que acontece muito hoje na nossa rotina de farmácia é o seguinte, o médico, às vezes o paciente, ele não tem condição financeira. Então, às vezes é um paciente que é pobre, tem uma condição financeira muito escassa, e aí eles juntam dinheiro, as pessoas ajudam e ele vai no médico particular. A partir do momento que você entra no consultório particular, o médico entende que você tem um poder aquisitivo. Hoje, as consultas variam de 500 a 600 reais. Então, a partir desse momento, o médico ele não vai importar se ele vai passar um medicamento mais barato, se ele vai passar um medicamento mais caro. Então, ele vai passar ali o que convenhar a terapia daquele paciente. Então, muitas das vezes, o paciente, ele fica muito angustiado ou ele não consegue demonstrar isso ao médico. Então, olha, não tem uma condição financeira para comprar esse medicamento, mas na maioria das vezes, o paciente nem sabe que o medicamento é caro. Ele vai descobrir quando ele chegar na farmácia e cair ali na sua mão. Então, ele vai falar, não vou tomar esse medicamento porque esse medicamento é caro e eu não tenho condição financeiras para comprar. E aí a gente fala, e agora, o que eu faço? Temos outras opções, vocês vão ver na palestra de amanhã, sobre a diferença de medicamento similar, referência e genérico. A gente tem opções mais baratas, convenhamos a oferecer isso para o paciente, mas nem sempre o paciente tem aquela confiança porque o médico disse para não trocar, comprar o medicamento referência. Então, a gente fica entre a cruz e a espada, porque o paciente ele não vai aderir àquele tratamento, por conta de recursos financeiros, e ele não quer trocar porque o médico disse que não era para trocar. Então, o paciente ele não vai tomar aquele medicamento, justamente por isso. Outro fator muito importante é sobre as reações adversas. Então, muitas das vezes, o paciente ele não adere à terapia dele por reações adversas. Vou dar um exemplo para vocês muito comum. Um medicamento como a metformina. É um medicamento que a gente tem como efeito colateral a diarreia. Então, tem alguns pacientes que eles têm diarreia após tomar a metformina. Então, muitos chegam e falam assim, o médico passou a metformina, não vou tomar, porque esse medicamento dá diarreia, porque fulano falou que o medicamento é ruim. Então, isso também pode dificultar a adesão ao tratamento. Então, as reações adversas, elas podem dificultar a adesão do tratamento do paciente. Então, a reação adversa são efeitos indesejados, mais esperados, porque a gente não consegue imaginar que um medicamento que é feito de uma fórmula química não vai causar uma interação ou uma reação naquele paciente. Então, é esperado que ocorra. E nós, como os profissionais da saúde, temos que intervir como? Avisando o prescritor, né, que o paciente ele não vai aderir à terapia por conta do efeito adverso. Pedir para o paciente relatar isso ao médico. Por quê? Porque tem recursos que podem tirar essas reações adversas. Então, a gente vai tratar isso como se fosse um sintoma de reação adversa. Por exemplo, o medicamento está causando náusea e vômito no paciente. É muito comum em medicamentos quimioterápicos. Então, quando eu trabalhei no setor de quimioterapia, eu via muito isso na prática. Então, uma quimioterapia ou um medicamento via oral causava náuseas e vômitos no paciente e a gente tratava isso com outro medicamento sem que ele parasse o seu tratamento ou desistisse do tratamento de imediato.
Então, tem recursos para a gente poder tratar reações adversas. Claro que se for reações adversas comuns. Se for reações adversas de alergia, prurido, coisa que o paciente vai parar no hospital, é claro que a gente tem que questionar isso e a gente tem que intervir, né? Pedir para o médico passar outro medicamento. A gente tem que intervir como profissionais, a gente pode fazer isso hoje. Hoje a gente tem isso, tá? Essa prática clínica, principalmente em hospitais, a gente pode interferir. Vocês, como técnicos de farmácia, técnicos de enfermagem no hospital, notou que tem alguma coisa diferente com aquele paciente, pode questionar o enfermeiro, pode questionar o farmacêutico, e isso vai ser tratado. Muitas das vezes o paciente, ele não reclama isso ao médico de vergonha. Então, muitas das vezes eles vão falar com a gente, eles têm a gente como suporte clínico. Então, é observar aquele paciente, escutar e repassar essas queixas, porque é muito importante que isso aconteça. Quando eu estava na faculdade de farmácia, eu fazia estágio em Uberaba, e a gente tinha um paciente que eu sempre fazia visita no leito, e ele nunca queixava para o médico os sintomas que ele queixava para mim. Então, o médico passava sempre antes de mim, e eu passava depois para pegar as queixas que ele não tinha dito ao médico. Então, eu chegava de uma maneira mais empática, então eu conversava, levava mais um pouquinho na brincadeira, e ele sempre queixava de sintomas que ele não queixava para o médico, e aí eu sempre conseguia passar isso para o prescritor, para o médico, e ele sempre tratava isso de uma forma que o paciente nunca relatou isso a ele. Então, a gente tinha um paciente que ele era hipertenso, diabético, e ele sempre falou para o médico que ele não tinha nenhuma doença. E quando eu passei para perguntar para ele quais medicamentos o senhor toma, ele foi me relatando todos os medicamentos para essas queixas, para essa pressão alta, diabetes, e aí a gente pôde identificar o que estava acontecendo com ele. Então, é muito importante que a gente seja profissionais empáticos, que a gente demonstre empatia para o paciente, tá? E que a gente pega aquilo ali e transforma em oportunidade, tanto para agregar na terapia do paciente, como para nós profissionais também. Levantaram a mão, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Interação medicamentosa. Então, muitas das vezes a gente acha que o medicamento ele não vai fazer mal para o paciente. E a interação medicamentosa, ela existe para provar para a gente que o medicamento ele pode interagir com o outro. Então, muitas vezes o paciente chega lá na farmácia, ele tem uma polifarmácia. Então, ele compra medicamento para pressão alta, medicamento para diabetes, e às vezes ele chega para você e fala assim: nossa, eu tô tomando aqui o Captopril e eu tô sentindo muita tosse seca. Eu tô sentindo muita tosse seca e tá me fazendo muito mal e eu não vou tomar esse medicamento por conta disso. A tosse seca no Captopril é um efeito adverso, certo? Isso é um efeito adverso que o medicamento causa e isso desencadeia essa tosse seca. Então, muitos pacientes chegam na farmácia relatando de tosse. Ah, eu tô com uma tosse seca já tem muito tempo e você às vezes vai entregar um xarope para ele. Ah, então tá bom. Então, o senhor tá com tosse seca, não tem secreção. Como é que tá essa tosse? Mas à noite, aí o paciente vai falar que sim, você vai passar um xarope. Não vai adiantar de nada, porque o efeito tá ali no Captopril. E aí, na interação medicamentosa, o paciente chega lá na farmácia e fala assim para você: eu tomo, não vai falar o medicamento que ele toma. Primeiro ele vai queixar a dor. Então ele fala assim: nossa, eu tô sentindo muita cãibra. Eu tô sentindo muita cãibra, não tô aguentando de cãibra, não tô dormindo à noite. Aí você vai falar assim para ele: quais medicamentos você tá tomando? E aí ele vai te relatar os medicamentos que ele faz uso. Ai, eu tomo losartana, tomo metildopa e tomo furosemida. E aí a gente já pega uma interação medicamentosa, que é da losartana com a furosemida. Quando a gente tem o uso comitante das duas, a gente tem uma excreção muito alta de potássio. Então, o potássio, ele está muito envolvido nas nossas contrações musculares. E aí, quando o paciente elimina esse potássio pela urina, porque o diurético tem esse poder de eliminar, é muito líquido, né? O paciente vai sentir cãibra. E aí ele vai chegar na farmácia pedindo um medicamento para cãibra. Mas quando a gente
imaginar é uma interação medicamentosa. Então, é muito importante que a gente saiba identificar essas interações medicamentosas. Eu costumo falar assim para todo mundo aí que está ingressando como técnico, que vocês são as mãos direitas e esquerdas dos profissionais da saúde, tanto para o enfermeiro quanto para o farmacêutico. Por quê? Se a gente for levar com base hoje, em outros países não tem técnico de farmácia. É só o farmacêutico e só o enfermeiro. Também não tem técnico de enfermagem. Então, tem aí vários profissionais que vão para outros países e fazem o serviço do técnico de enfermagem, porque lá não tem técnico de enfermagem, então é só o profissional. Então, quando a gente confia isso em vocês, porque não tem como o farmacêutico estar em todos os setores da farmácia, em todos os setores do hospital, a gente quer que vocês o quê? Se atualizem. Então, a gente precisa que vocês se atualizem, que vocês estudem, assim como nós, porque vocês também fazem parte da terapia do paciente e fazem parte de bons resultados que a gente pode gerar junto. Certo? Gente, travou minha câmera para mim. Para vocês, estão normal? Travou. Travou? Peraí, vamos ver se destrava. Deixa eu fechar ela aqui e voltar. Pronto. Voltou para vocês? Para mim tá ok agora. Então tá bom. Quando a gente fala da educação e consciência do paciente, é quando a gente precisa o quê? Precisa fornecer informações, tá? Claras e acessíveis sobre o uso correto de medicamentos, incluindo também a posologia e os efeitos adversos. A interação medicamentosa é muito comum e muito importante a gente relatar. Travou de novo, né? Qualquer coisa deixa travada e a gente arruma aí no final da nossa aula. Uma hora acho que vai destravar. Agora tá tudo. Podemos continuar? E no final eu entro pelo telefone, qualquer coisa. Mas vai voltar em algum momento. Vocês estão me ouvindo bem? Tá sim. Tá? Então, na educação e consciência do paciente, a gente tem que relatar tudo aquilo que o paciente vai fazer uso. Então, não adianta a gente dispensar uma dipirona, a gente dispensar uma novalgina, o técnico de enfermagem ir lá e só aplicar o medicamento no paciente. Não, a gente tem que informar o que o paciente vai usar. Então, qual que é o efeito esperado? Então, a gente tem hoje um exemplo comum que eu dar para vocês, é a dexametasona. A dexametasona, quando a gente vai administrar via endovenosa, o que acontece? É muito comum os pacientes sentir um formigamento na parte genital. Então, se eu não avisar o meu paciente, ele vai achar que ele está morrendo. Igual aconteceu uma vez comigo. A técnica de enfermagem foi aplicar e eu não sabia desse efeito da dexametasona. Pensei, meu Deus, será que eu vou morrer aqui? Será que eu estou dando um choque anafilático? O que está acontecendo? Então, a gente tem que relatar para o paciente o que ele vai sentir, o que ele pode sentir. Você está lá no balcão da drogaria, vai dispensar algum medicamento? Conta para ele. Fala, olha, você vai fazer o uso da dipirona, de 6 em 6 horas. Você não pode tomar dipirona junto com medicamentos que são agregantes plaquetários, ou seja, AS, clopidogrel. Então, isso tudo faz parte de uma construção de conhecimento. A gente não chega sabendo de imediato. Gente, eu tenho 6 cachorros, provavelmente eles vão latir em algum momento. Então, isso faz parte da construção do nosso conhecimento. Então, a gente tem que sempre estar se atualizando, tá? Não importa o nível que você está, se é um nível superior, se é um nível técnico, porque a gente precisa ser uma via de mão dupla para o paciente. Quando a gente fala dos medicamentos mais vendidos no Brasil, a gente tem dados estatísticos de 2023. Por quê? Porque os medicamentos mais vendidos no Brasil em 2024 ainda não foram contabilizados pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, a gente ainda não tem esse dado. Então, eu peguei as estatísticas aqui de 2023 e a gente vai basear por elas. Então, aqui em primeira posição, a gente tem a losartana,
Em segunda posição, a gente tem a dipirona. Em terceiro, a gente tem a docorotiazida. Em quarta posição, a gente tem a nimesulida. Em quinto, o enalapril. Em sexto, a gente tem o sildenafila. Em sétimo, temos o atenolol. Em oitavo, temos a simeticona. Em nono lugar, a gente tem a tadalafila. E em décimo, a gente tem a simvastatina. Todos os nomes que eu relatei para vocês são nomes de medicamentos genéricos. Então, bem do lado, a gente tem os medicamentos com nome e referência. Então, tem o nome e referência da losartana, da dipirona e assim por diante. Podemos reparar que nesse ranking, a gente tem muitos medicamentos antihipertensivos. Losartana, enalapril e atenolol. O que acontece hoje na nossa realidade de profissionais da saúde? Vocês vão ver que quando a gente orienta o paciente a ter uma vida mais saudável, eles preferem muito ir pela mão do que é mais fácil. Então, o médico fala para o paciente, olha, você tem a opção de não tomar o medicamento para pressão, mas para isso você precisa emagrecer 20 quilos. O paciente vai falar, eu prefiro o medicamento. Então, a gente tem muito isso hoje, principalmente quando a gente trabalha no Sistema Único de Saúde, a gente vê isso muito na prática. Então, a maioria dos pacientes, eles tentam ir pela via mais fácil, não pelo que desencadeia um esforço, porque geralmente pacientes hipertensivos, diabéticos, eles são pacientes que estão obesos. Não a maioria, mas diria para vocês que 70%. Aqui vamos falar um pouquinho deles mais a fundo, tá? Mas antes, eu queria falar para vocês quais são os fatores que influenciam o consumo de medicamentos hoje. Temos os perfis das doenças, então a gente pode notar aqui, quando dá um surto de dengue, a gente tem medicamentos mais vendidos, como, por exemplo, a dipirona. Dipirona, paracetamol, a gente tem um surto, e aí esses medicamentos se tornam mais vendidos naquele mês, por exemplo. Então, teve um surto de dengue. Eu trabalhei em farmácia num surto de dengue que teve aí esse tempo para trás. Gente, não dava para comprar dipirona. Por quê? Porque a dipirona, a gente comprava, abastecia o estoque, então chegava a cerca de 100 caixas. Quando via, já estava faltando dipirona, já não tinha. E você ia comprar no fornecedor, estava mais caro. Por quê? Porque o princípio ativo tinha ficado mais caro, porque tinha uma demanda muito grande da indústria. Então, se tornava mais caro e se tornava medicamentos que ficavam em falta no mercado. A gente tem como base na época do Covid. Então, na época do Covid, a gente teve um aumento muito grande nos preços de antibióticos e tivemos também uma falta desses medicamentos. Então, a realidade hoje do consumo de medicamentos se baseia-se muito no perfil das doenças. Então, se tiver o surto de alguma doença, a gente tem medicamentos que vai vender muito mais no mercado. Fatores comportamentais também influenciam, que é o quê? Nossa, eu tô com uma dor de cabeça, isso eu tô reclamando para uma vizinha. Ela vai falar para mim, toma Paco. Eu tomo, menina, você tem que ver o tanto que é bom. Melhorou minha dor assim, ó, rapidinho. E aí eu sou influenciada e vou tomar o mesmo medicamento que aquela vizinha tomou, porque para ela foi bom. Outra coisa que influencia, propaganda. Então, hoje, eu, como membro do Conselho Regional de Farmácia aqui de Minas, do Grupo Técnico de Marketing e Propaganda, a gente tem essa certa dificuldade. Por quê? Porque a gente captura propagandas falsas na internet. Então, propaganda no TikTok, é influenciador que tomou tadalafila porque aumentou muito sua massa muscular e ele vende aquilo. Pessoas que estão tomando coisas a todo momento e vendendo na internet, propagando notícias falsas da internet, muitas vezes fake news, outras vezes nem são fake news, mas são influenciadas por outras pessoas. E a gente teve um problema recente com uma influenciadora que não é daqui, é do Maranhão, e ela estava vendendo Anitta. Ela estava fazendo uma publicidade para uma farmácia, e nessa publicidade ela falava o seguinte, que o Anitta precisava ser uma lista de material escolar para as mães e pais desse ano. Então, que o filho tinha que tomar, que a família inteira que tinha que tomar. E esse vídeo viralizou. Então, tinha cerca de 20 mil curtidas e 2 mil comentários de gente falando que ia comprar porque ela recomendou. E hoje, caso vocês não saibam, já alertando vocês, é proibido, tá? A divulgação, a propaganda de medicamentos tarjados.
A gente não pode fazer propaganda de medicamento tarjado, seja na internet, seja em qualquer lugar. Panfleto é proibido, tá? Isso é uma regra que infringe as nossas legislações, tanto do Conselho Federal de Farmácia quanto da Anvisa. Então, isso gera multa da cadeia, tá? Então, isso é proibido. Então, a fiscalização tende a aumentar durante esse ano. Então, eu estou ativa nas redes sociais, meu grupo técnico de trabalho, temos portais para fazer denúncia. Fiquei sabendo que o portal da Anvisa está fora do ar, mas assim que voltar, eu posso passar também para a coordenadora de vocês. Se vocês verem alguma notícia falsa, pode denunciar. E juntos a gente pode fazer muito pela nossa profissão. Fatores como sexo feminino e sexo masculino também influenciam no consumo. Tem uma pesquisa que fala que nós mulheres tomamos muito mais medicamentos do que os homens. Isso tende a ser uma verdade. Aqui eu peguei como exemplo a menopausa em mulheres e o câncer de próstata ou o aumento da próstata, que é muito comum em homens. Então, com o decorrer da idade, nós mulheres entramos na menopausa e para isso precisamos tomar hormônios, medicamentos que nos ajudam a passar por essa etapa. E os homens, quando têm problemas aí com a próstata, precisa também tomar medicamento. Então, fatores como o sexo feminino e masculino também interferem no fator que influencia o consumo de medicamentos. Idade também influencia muito. Nós vamos ficando mais velhos e a gente tende a tomar mais medicamentos, seja por prescrição médica ou por compulsão, que isso hoje é um caos na nossa saúde pública, que é algo que a gente tenta tomar conta, mas é algo que a gente não consegue, somente com o trabalho de formiguinha. Isso, para nós farmacêuticos hoje, o uso racional de medicamentos, a gente tende a defender, a querer fazer com que isso ocorra, né, que as pessoas usem medicamentos de forma racional, mas ainda é uma realidade muito fora do comum para a gente, e é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer para conscientizar muita gente. Então, vocês, como técnicos de enfermagem, técnicos de farmácia, podem nos ajudar, sim, tá? Promovendo aí o uso racional de medicamentos. Fatores socioeconômicos também influenciam no consumo de medicamentos. Igual eu citei para vocês o exemplo anterior da adesão ao tratamento da paciente que foi no consultório particular. Também influencia. Aqui eu peguei o ranking dos medicamentos mais prescritos e coloquei eles por classe, tá? Então, temos aqui os medicamentos mais prescritos com foco na farmacologia. Então, temos os antipertensivos, como losartana, enalapril e atenolol. Esses medicamentos são da classe dos medicamentos antipertensivos. Aqui eu coloquei de forma individualizada, para vocês entenderem um pouquinho do conceito. Então, a losartana, o mecanismo de ação dela, ela na angiotensina 2, ela liga-se no receptor AT1. Então, é encontrado em muitos tecidos esse receptor. No músculo vascular liso, no coração, nas glândulas adrenais, nos rins, no coração. Então, ela desencadeia várias ações biológicas super importantes para o nosso organismo, como a vasoconstrição e a liberação de aldosterona, que é um hormônio super importante para controlar a pressão arterial. Então, a partir do momento que o vaso faz esse processo de vasoconstrição, a gente tem um fluxo aumentado, um fluxo diminuído de sangue, né, passando nas artérias, e a gente consegue controlar a pressão arterial. E os efeitos adversos disso é tontura, hipotensão. Então, muitos pacientes sentem hipotensão quando tomam losartana, diarreia e enxaqueca. Então, efeitos adversos não significa que o paciente vai ter, tá? Então, isso é só uma hipótese. Ele pode ter. Então, é esperado que o paciente tenha tontura, diarreia, enxaqueca e hipotensão com o uso do losartana. Interações medicamentosas, que é muito importante a gente saber. Com anti-inflamatórios não esteroidais, com fluconazol e rifampicina. Rifampicina é um antibiótico e o fluconazol é um antimicótico. Então, quando o paciente utiliza um anti-inflamatório não esteroidal com a losartana, a gente tem o efeito da losartana diminuído. Então, o paciente vai queixar de pressão alta. Quando ele toma o fluconazol com a losartana, ele vai ter a diminuição da efetividade da losartana. Pacientes que utilizam carbonato de lítio. Carbonato de lítio, ele pode ter o aumento da toxicidade. Então, o paciente vai sentir fraqueza, tremor,
sede, confusão. Por quê? Porque quando o paciente toma losartana com carbonato de lítio, a gente tem a toxicidade do carbonato de lítio elevada. Então, quando o paciente precisa tomar a losartana e precisa tomar o carbonato de lítio, ele tem que ir periodicamente no médico para dosar o lítio. Então, a gente tem que saber quanto de lítio está no corpo daquele paciente e se precisa diminuir a dosagem desse medicamento ou suspender, porque o lítio ele é tóxico para o organismo. Então, conheço pacientes aí que ficaram até desacordados porque estava com toxicidade no lítio. Tem até um caso de um farmacêutico que é amigo meu, que ele conseguiu achar uma interação medicamentosa assim com o paciente estava em surto. O paciente estava em surto e ninguém nem sabia como que ele estava em surto, porque ele era um paciente normal, não tinha problemas psiquiátricos, assim, a níveis de surtar, sabe? E aí ele conseguiu identificar que a losartana aumentou aí a toxicidade do lítio. E teve que suspender, e ele teve que ficar em observação, e para poder acompanhar isso, o que ia acontecer com esse paciente. Mas até então deu tudo certo, ele está tudo bem. Mas isso é muito importante. O carbonato de lítio é um medicamento que causa muito problema quando ele é tomado junto com antipertensivo. Então, a losartana ela pode interagir com diuréticos, poupadores de potássio, igual eu falei para vocês, que o paciente queixa de cãibra. Então, todo diurético poupador de potássio, ele pode aumentar o potássio sérico, diminuir, tá, gente? O potássio sérico aí tá errado, causando aí cãibras. Então, tem que ficar de olho. Temos também o enalapril. O enalapril, ele é um medicamento que pertence ao grupo dos fármacos que são inibidores da enzima conversora de angiotensina. São os ECAs que a gente fala. Então, esse medicamento, ele age dilatando os vasos sanguíneos para ajudar o coração a bombear o sangue com mais facilidade para todas as partes do corpo. Então, essa ação ajuda a diminuir a pressão alta. Então, se a gente tem hoje a dilatação do vaso sanguíneo, a gente consegue levar mais sangue para o corpo todo, diminuindo a pressão arterial desse paciente. Então, muitos pacientes com insuficiência cardíaca, o enalapril ajuda o coração desse paciente a melhorar melhor, a funcionar melhor. Então, ele tem uma adesão melhor ao tratamento, justamente por isso. Então, os efeitos adversos do enalapril, pode ser que aconteça, é um angiodema, que é um inchaço na face, nos lábios, na língua, na garganta, nos pés também. Então, o paciente pode queixar. Problemas renais, tá? Mas esses problemas renais são em pessoas que têm históricos da doença. Então, pacientes que já são renais, problema de insuficiência renal. Então, isso pode ocasionar nesse paciente. Então, tem sempre que ficar de olho se o paciente tem problema renal e o que pode ocasionar isso. Então, tem que monitorar. Então, problemas hepáticos também, como hepatite ou icterícia, isso são raros, é muito raro isso acontecer, mas pode ocorrer. Interação medicamentosa comum, então, se o maleato de enalapril se o paciente tomar um poupador de potássio junto com o enalapril, pode ter hipercalemia. Então, a gente tem a redução muito atenuada de potássio e o paciente pode desenvolver câimbras. O lítio, a gente tem ele de novo aqui, ele também tem interação medicamentosa com o enalapril. Então, assim como ocorre com outros medicamentos, ele elimina o sódio. Então, a depuração do lítio, ele pode ser reduzida. Aqui a gente não tem uma toxicidade. Aqui a gente tem a diminuição do lítio sérico. Então, tem que dosar o lítio do paciente. Então, a gente falou da losartana, que ela tem o poder de aumentar o lítio na corrente sanguínea do paciente. E aqui a gente tem o enalapril, que pode ser que diminua. Pode ser que o lítio não faça o efeito esperado, porque ele é eliminado junto com o sódio na urina. Então, tem que ficar de olho também e tem que dosar o lítio desse paciente. O atenolol, ele age sobre receptores localizados tanto no coração quanto na circulação e reduz a pressão arterial. Então, tem que ser utilizado contínuo. Todo o medicamento, ele precisa ser utilizado contínuo quando são medicamentos de uso crônico, para a gente conseguir entender uma melhora clínica naquele paciente. Então, os efeitos adversos esperados do atenolol é tontura, hipotensão, diarreia, enxaqueca e interações medicamentosas que podemos esperar.
Então, o atenolol junto com suco de laranja ou de maçã, ou com suplementos que tenha cálcio, diminui a absorção. Café e chá também diminui a absorção devido à formação de quelatos. Então, forma quelatos, o atenolol se liga a eles e é eliminado. Não faz ali o seu efeito esperado. Então, tá vendo como coisa simples, como alimento, pode interferir muito para esse paciente? Então, a gente tem sempre que ficar de olho. Então, alertar os pacientes, não pode utilizar junto com suco de laranja. Ao contrário, o atenolol não pode ser utilizado com suco de laranja, mas a gente tem um sulfato ferroso que pode ser utilizado com suco de laranja e que seu efeito terapêutico é melhor quando utilizado com suco de laranja. Então, a gente tem um aumento na absorção do ferro. E no atenolol, a gente tem aí a eliminação dele total. Então, a gente tem sempre que ficar de olho para a gente orientar os nossos pacientes. O atenolol, ele deve ser utilizado com cuidado em pacientes que estão tomando esses medicamentos que eu vou falar para vocês. Verapamil, diltiazem, fetipino, clonidina, mildarona, adrenalina e ibuprofeno. Esses medicamentos podem ser tóxicos para o paciente ou pode não ter o efeito desejado. Então, como a adrenalina, por exemplo, pode ter o seu efeito potencializado. Então, a adrenalina já é um medicamento que a gente utiliza na UTI de um hospital hoje. Então, se o paciente utilizar o atenolol junto, a gente pode ter o efeito dela potencializado. E isso não é bom. Isso pode levar até o paciente a óbito. Eu já peguei interações medicamentosas assim, na UTI de um hospital que eu trabalhava. Então, a gente tem que ficar de olho quanto a isso. Diuréticos, então, a gente tem de exemplo hidroclorotiazida. Então, ela age diretamente sobre os rins, então atua sobre o mecanismo de reabsorção de eletrólitos no tubo contornado distal do nosso rim. Então, aumenta a excreção de sódio, de cloreto, em quantidades equivalentes, e a gente tem aí a eliminação desses líquidos que a gente tem excesso no organismo, que faz a gente aumentar a pressão arterial. Então, geralmente, a hidroclorotiazida é utilizada com outro medicamento, como, por exemplo, a losartana, para ter uma melhora aí nessa pressão arterial desse paciente. O diurético, ele pode ser utilizado sozinho também, porque às vezes o paciente ele só tem um problema ali com inchaço, é algo que não seja tão recorrente, pode ser utilizado sozinho. Mas para a pressão arterial, também é indicado a utilização comitante com outro medicamento. Então, como efeito adverso, a gente tem tontura, queda de pressão, desidratação, lesões ou coceiras na pele. São coisas raras. Com a interação medicamentosa, a gente tem algumas aqui. Com álcool, antidepressivos, medicamentos que são narcóticos. Então, pode ocorrer a potencialização da hipotensão ortostática. Então, às vezes, o paciente toma aquele medicamento e quando ele vai se levantar, a pressão cai. Então, às vezes, nem é porque ele levantou rápido. Às vezes é porque ele ingeriu álcool ou está ingerindo algum desses medicamentos junto. Então, tem também que monitorar. Medicamentos antidiabéticos. Então, a gente tem os agentes orais, né? E as insulinas. Então, pode influenciar a tolerância à glicose. Então, pode ter uma queda de glicose nesse paciente. Outros medicamentos antihipertensivos, então, a gente tem um efeito aditivo, que é um efeito que a gente pode somar junto, uma interação medicamentosa do bem, ou a gente tem a potencialização dele, como eu falei para vocês, quando o paciente aí tem uma queda de potássio. Não é tão comum no hidroclorotiazida, mas é muito comum no furosemida. Então, a gente tem esse problema aí. Mas tudo pode ser monitorado e não tem problema, desde que seja monitorado e a gente consiga passar essas queixas certinho e entender o que está acontecendo com aquele paciente. Carbonato de lítio de novo. Então, os diuréticos, eles reduzem a depuração renal do lítio. Então, aumenta a toxicidade dele. Então, o lítio, ele não é eliminado completamente, então ele fica em excesso na corrente sanguínea e pode acontecer aí outra toxicidade pelo carbonato de lítio. Temos também que monitorar e abrir o olho em alguns sintomas, como, por exemplo, confusão mental, diminuição da pressão arterial muito brusca. Então, isso a gente tem que monitorar e a gente consegue monitorar isso com as queixas do paciente. Analgésicos, temos aí no nosso ranking a dipirona, e com certeza ela é da mais vendida por conta dos nossos surtos aí, que está no Brasil todo de dengue. Então, o mecanismo de ação da dipirona é pela inibição da síntese de prostaglandina. Então, são sinais químicos envolvidos no processo de inflamação, de dor e de febre no corpo.
Então, seus efeitos adversos é no sistema imunológico, então pode acontecer choque anafilático, isso em paciente que utiliza mais de 4 gramas diária, tá, gente? A dose máxima da dipirona é 2 gramas diária, se eu não me engano, depois eu vou confirmar, mas é 2 gramas mesmo. Se alguém souber aí e quiser me corrigir, mas é 2 gramas, eu posso estar enganada. E quando o paciente está em hospital, essa dose máxima pode aumentar, de acordo com a queixa dele. Então, se o paciente faz uso de mais de 4 gramas por dia, pode acontecer algum efeito adverso fatal com esse paciente. Principalmente esse choque anafilático, reações anafiláticas, prurido, ardor, bor, urticária, edema, dispneia. Sistema hematológico também está aí muito refém também da dipirona. Tanto que a dipirona ela é proibida em vários países, anemia aplástica, a granulocitose, pancitopenia, tem casos que são fatais, tá? Inclusive a leucopenia, que é a diminuição aí dos leucócitos, e a trombocitopenia. Então, isso é muito sério, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que orientar o nosso paciente, sim, com o uso aí da dipirona. E tem algumas síndromes dermatológicas também que pode ocasionar, como, por exemplo, a síndrome de Liel, a gente tem aí síndrome de Stevens-Johnson, então isso é muito sério. Medicamento é coisa séria. Então, temos interações medicamentosas, então ela pode diminuir os níveis séricos de valproato de sódio, então reduz a sua eficácia. Pacientes que fazem uso do metrotexato pode aumentar a hematoxicidade, então pode ter aí um efeito no fígado e também no sistema hematopoético, então no sistema hematológico também todo pode acontecer interação com esse paciente. Então pode ter trombocitopenia, pode ter leucocitopenia, então tem essa interação medicamentosa. Ácido acetil salicílico pode reduzir o efeito da agregação plaquetária. Então a gente tem o seu efeito aí diminuído. Então, às vezes é um medicamento tão comum que a gente nem acha que ele pode causar tanto aí para o paciente. Anti-inflamatório não esteroidal, a gente tem no nosso ranking a nimesulida. Então, o mecanismo de ação da nimesulida é a inibição da enzima ciclooxigenase. Então, ela está envolvida também na produção no processo da prostaglandina. No caso aqui, é na produção. As prostaglandinas são substâncias que causam inflamação e dor. Então, os efeitos adversos que a gente tem da nimesulida: dor de cabeça, tontura, náuseas, vômitos, diarreia, sonolência, inchaço e reações alérgicas. A Graça está falando aqui, nossa, quanto nome, né? É muita coisa, mas na nossa prática clínica a gente pega o hábito. Daqui a uns dias, isso para vocês vai ser nada. Vocês vão ver, depois vocês vão lembrar de mim. Então, como interação medicamentosa a gente tem que utilizar, não importa se é adulto ou se é criança, a nimesulida ela precisa ser utilizada com cautela. Também é proibida em vários países, e uma coisa que eu queria falar para vocês, que a gente vê muito comum e muita gente não sabe. A nimesulida gotas não é uso pediátrico, tá, gente? Então, ela só foi feita para ajudar ali no processo de adesão terapêutica do paciente, que às vezes ele não consegue engolir comprimido, ele engole em gotas. Então, muita gente vende a nimesulida gotas para criança. A nimesulida, o seu uso é acima de 12 anos, certo? Não importa se é criança aí de 5 anos, 4 anos, não. É acima de 12 anos. Então, as interações medicamentosas que a gente tem hoje é com o medicamento metrotexato, porque consegue aumentar o seu nível sérico, então isso fica tóxico no nosso organismo. Tem o risco, assim como a dipirona, de leucopenia, trombocitopenia. Leucopenia, diminuição dos nossos leucócitos. Lá no nosso hemograma tem, bonitinho, né? Leucócito, sistema, células da nossa células de defesa, temos tudo lá certinho. E aí a gente tem uma diminuição dos nossos leucócitos. Trombocitopenia também, anemia, problema nos rins. Então, isso tudo esse medicamento pode causar. Ah, Gabi, mas é uma coisa muito rara? Não, é muito comum. É muito comum porque tem paciente que faz uso crônico de nimesulida. Então, acha que está ali com uma infecção urinária, não vai no médico e toma nimesulida. Isso só piora o caso. Então, hoje a gente tem esse problema. O paciente não vai no médico e faz o uso aí irracional do medicamento e só piora o que ele está sentindo.
Então, temos interações também com ácido acetilsalicílico e outros anti-inflamatórios não esteroidais. Prometo para vocês que estamos acabando, tá? Temos aqui os medicamentos inibidores da fosfodiesterase do tipo 5, que é os medicamentos de tratamento de disfunção erétil. Hoje a gente tem um sério problema com o tadalafila, então já sabemos por que ele está no ranking. Então, são pessoas que influenciam o uso do tadalafila. Então, o tadalafila hoje virou moda. Ah, porque eu uso tadalafila. Gente, eu nunca vi, esse comentário eu fiz no meu Instagram há algum tempo, eu nunca vi o homem, assim, ter tanta sede para falar que usa tadalafila. Eu nunca entendi isso. Porque quando a gente está na farmácia, vocês vão ver que as pessoas têm dificuldade em pedir um sildenafila. Ai, é pro meu primo. Ai, é pro meu avô. Nunca é para ele. Mas o tadalafila é exposto até na internet. Ai, tô utilizando tadalafila. Ai, que o tadalafila é isso, porque eu sou um monstro do tadalafila. Então, a gente já sabe por que o tadalafila tá no nosso ranking. Então, nunca vi as pessoas os homens, né, ter tão orgulho de falar que usa tadalafila e pegar o sildenafila e ficar com medo de pedir no balcão da farmácia. Então, hoje isso virou, infelizmente, uma febre, esse uso do tadalafila, e nós, como profissionais da área da saúde, precisamos aí tentar fazer o uso racional desse medicamento. Então, falar para o paciente, olha, o tadalafila, ele funciona, mas o que acontece? Se você for novo e estiver utilizando isso para fins de disfunção erétil, você pode ter problemas no futuro. No futuro, você pode ter disfunção erétil. Então, nem tudo que trata realmente o que vai ser bom para quem não tem a patologia. Então, isso é muito sério. Então, esses medicamentos, gente, ele atua como? Dilata os vasos sanguíneos, relaxa a musculatura lisa, e isso permite maior fluxo sanguíneo no local e, consequentemente, a ereção. Então, os efeitos adversos hoje: dor de cabeça, rubor facial, congestão nasal, dispepsia e náuseas. As interações medicamentosas que a gente tem: rifampicina, então pode reduzir os níveis, tanto do sildenafila quanto do tadalafila, e as combinações de inibidores da PDE5, que é os inibidores da fosfodiese do tipo 5, com alfa-bloqueadores, então pode causar hipotensão. Geralmente, esses alfa-bloqueadores são os medicamentos antipertensivos, tá? Então, pode causar hipotensão se utilizado junto. Medicamento de antiflatulência, a gente tem no nosso ranking a simeticona. Então, a simeticona, ele nada mais, nada é que uma mistura de silicone não absorvível, que ele atua no local, geralmente no estômago ou no intestino, diminuindo a tensão superficial dos gases. Então, dificulta a formação dos gases, gera o rompimento desses gases e formação de bolhas, então são facilmente expelidas. Então, esse paciente, quando toma simeticona, pode ser pós uma cirurgia, pode ser um bebê recém-nascido, pode ser uma mãe que teve uma cesárea ou um parto normal e está com muito gases, um paciente que tem problema intestinal. Então, o simeticona hoje ele é um medicamento isento de prescrição médica e ele pode ser indicado para os balconistas podem indicar, técnico de farmácia, farmacêutico pode prescrever, porque é um medicamento que é isento de prescrição médica. Então, os efeitos adversos são diarreias, náuseas e vômitos. Isso é comum e depende muito do grau que esse paciente está aí de flatulência. Não tem interação medicamentosa, nem com medicamento e nem com alimento. Então, é um medicamento muito tranquilo hoje. Então, a gente tem agora as estatinas, e eu acho que é a última aqui. As estatinas é a classe dos medicamentos para colesterol. Então, aqui a gente tem simvastatina, mas temos outros vários. Rosuvastatina, atorvastatina. Então, tudo isso é da classe das estatinas. Então, geralmente a simvastatina é indicado que o paciente tome à noite, porque à noite a gente tem aí uma estabilização dos nossos níveis, tanto de glicose quanto de colesterol. Então, ela consegue fazer o seu efeito melhor à noite, justamente por isso. Durante o dia, a gente está sempre comendo alguma coisa. Então, ela não tem seu efeito esperado, porque entra colesterol a todo momento. Então, a partir do momento que a gente está em repouso, ela consegue fazer o seu efeito esperado à noite. Então, após a ingestão oral, a simvastatina ela é uma lactonativa e ela é hidrolisada no fígado. Então, ela forma o metabólito beta-hidroxiácido
que corresponde a uma atividade potente, tá? Da redução aí da HMG com a redutase. E essa enzima, ela catalisa a conversão dessa HMG com a redutase em malevonato. Então, passa a ser uma biossíntese do colesterol. Então, ela consegue sintetizar esse colesterol. Então, a gente tem interações medicamentosas comuns com itraconazol, cetoconazol, eritromicina, claritromicina. Então, a gente tem um aumento da simvastatina nesses casos. Antirretrovirais, a gente tem interação medicamentosa podendo potencializar o efeito da simvastatina. Medicamento da classe da ciclosporina também tem um aumento significativo. E os pacientes podem queixar de miopatia. Então, há essa interação medicamentosa quando tem aí esse conjunto, às vezes a simvastatina com a miodarona, por exemplo, ou a simvastatina com o diltiazem, ou com a lodipino. Então, tem um aumento do risco de miopatia. Então, esses pacientes, eles reclamam muito inchaço, muita dor nos membros, principalmente nas pernas, dificuldade, nos braços também acontece isso. Então, às vezes o paciente vai chegar lá na farmácia, vai chegar no hospital, queixando de uma dor e pode ser por uma interação medicamentosa. Então, sobre o nosso ranking de medicamentos, se tiver ficado uma dúvida, pode mandar no chat. E aqui eu separei uma coisa que eu sempre acho muito importante e que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês, que é o seguinte: como que eu posso fazer diferença na vida do meu paciente sendo um profissional da área da saúde? Então, a primeira parte que eu acho que é fundamental é a gente ter empatia. Então, a dor do outro, claro que a dor é do outro, mas a gente tratar o nosso paciente como a gente gostaria de ser tratado. Então, ele é o amor de alguém. Então, ele é o pai de alguém, ele é a mãe de alguém, é o irmão de alguém, é a esposa de alguém. Então, como você gostaria que ele fosse tratado se ele fosse um parente seu? Então, ter empatia no processo é fundamental para a gente ter um atendimento de qualidade, para a gente ter uma adesão no tratamento. Então, tudo que eu falei para vocês se liga quando a gente tem empatia ao nosso paciente. Então, manter sempre informado, tanto sobre medicamentos, sobre doenças, sobre novas terapias, sobre práticas farmacêuticas e também práticas da enfermagem, é algo que a gente espera muito de vocês hoje, porque, como eu falei, vocês é a mão direita, o braço direito e esquerdo de nós, farmacêuticos e enfermeiros. Então, faz muita diferença, sim, o trabalho de vocês na nossa vida. Então, a gente quer que vocês sempre estejam atualizados. Então, isso faz toda a diferença no nosso atendimento. Ter sempre um sorriso no rosto, uma palavra de apoio, isso faz muita diferença para o nosso paciente, porque ele está chegando na farmácia, ele não está feliz, porque ele não foi passear, ele foi comprar um medicamento. Então, com certeza, ele vai precisar de um apoio, de um sorriso, de uma palavra de conforto, assim como ele chega no hospital. Então, a gente tem que ter empatia e a gente tem que acolher esse paciente como se ele fosse alguém da nossa família. Então, perguntar também para o paciente se ele enfrenta alguma dificuldade, tanto para tomar o medicamento, quanto para aderir à terapia, né? Então, às vezes ele esquece, às vezes o medicamento é caro, às vezes ele está sentindo um efeito colateral que ele não relatou para o médico, mas para você ele está relatando. Então, quando for possível, ofereça soluções, certo? Então, a gente tem hoje, depois se vocês quiserem, eu tenho disponível no meu Instagram, que é a nossa etiqueta de posologia para pacientes que são surdos e pacientes também que não conseguem ler. Então, a gente tem a posologia de desenho, a gente consegue fazer esse paciente aderir à terapia sem precisar escrever, porque às vezes o paciente não sabe ler. Então, buscar alternativas para aquele paciente. Então, isso faz parte e isso a gente consegue fazer diferença na vida deles. Então, ser um profissional confiável, que respeita a confidencialidade do paciente e ser íntegro. Então, o paciente, ele está ali no hospital, ele está na farmácia, ele está confiando em você. Você é o ponto de apoio dele. Então, pensa aqui comigo. Teve uma vez que eu era técnica de farmácia, estava lá na drogaria, chegou um paciente para mim e falou o seguinte: olha, tem como você ler esse exame aqui para mim? E aí, eu sou muito curiosa, eu sempre estudei muito. Então, eu abri o exame, e era um exame de HIV, e era HIV positivo. E aí, eu peguei e falei, meu Deus, eu não posso falar isso para esse paciente aqui. Imagina se eu falar para ele, o senhor tá com AIDS. Qual que vai ser a sensação dele? Eu não queria isso para mim, se fosse comigo.
Então, eu fui com o exame dele lá para dentro, falei com o gerente que era farmacêutico e disse para ele o seguinte: olha, chegou um paciente aqui e ele quer que eu leia esse exame para ele, só que ele tá positivo para AIDS. A gente juntos chegamos a uma conclusão. Vamos pedir para esse paciente ir para o posto de saúde mais perto. A gente conseguiu fazer essa mediação com os enfermeiros desse posto de saúde e a gente encaminhou esse paciente para lá. E a gente preferiu falar para ele que a gente não entendia de exames do que dar esse resultado para ele. Então, assim a gente fez. Então, ele recebeu todo o cuidado que ele deveria, ele recebeu todo o apoio que ele deveria, e a gente não fingiu com nada com ele. Então, imagina ali, eu sei que aquele paciente está HIV positivo. Já imaginou se eu saísse falando disso? Isso é algo que foge da nossa ética. Então, o que aconteceu no hospital, o que aconteceu na sua prática clínica, na farmácia, vai ficar lá quando você sair. Então, não tem dessa, nossa, porque a fulana veio aqui comprar a pílula do dia seguinte, a fulana, namorada do ciclano. Não, gente. A gente tem que ser ético, a gente precisa ser íntegro, porque o paciente está confiando em você. Então, ele não está ali, às vezes, porque ele quer, não. Ele está ali porque ele precisa. Então, a gente ter empatia e tratar ele com muita integridade faz parte hoje da nossa vida como profissional da área da saúde. Aqui eu coloquei uma frase que eu gosto muito e que eu resolvi compartilhar com vocês e que sempre ficou no meu caderno. Se vocês quiserem tirar uma foto, printar, é o seguinte: dedique mais tempo ao que desperta seu amor pela vida. Então lembre-se, o que faz sua alma vibrar faz parte da sua missão aqui. A gente descobre a nossa missão com o que a gente faz. Então, talvez sua missão seja cuidar de vidas, seja cuidar de pessoas, seja levar alegria para essas pessoas. Então, se isso faz parte do seu amor pela vida, então dedica muito a isso. Então, seja fiel àquilo que você faz. Se você gosta, se você tem amor pelo que você faz, dedica, porque ali pode estar o seu propósito, ali pode estar a sua missão de vida. E a gente só descobre trabalhando, né? Aqui tá a minha rede social, tá? Vocês podem me procurar lá por uma estudante de farmácia. É um Instagram que eu fiz antes mesmo de virar farmacêutica e eu nunca tive coragem de trocar o arroba dele. E aqui embaixo tem meu e-mail. Então, ou vocês podem me achar no direct do Instagram, às vezes eu demoro um pouquinho a ler, mas também pode me achar no meu e-mail, que eu sou mais rápida, tá? Pela atenção de vocês, muito obrigada. E eu espero muito ter contribuído para a evolução de vocês como profissionais hoje. Eu te agradeço. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar aí no chat. A gente vai trocando aqui dúvidas aqui, tá? Ellen levantou a mão. Você quer tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, pode ficar à vontade.
Gabriela, tudo bem? Oi, tô bem, e você? Joia, foi ótimo, Gabriela. Nossa, agradecemos novamente, tá bom? A sua presença aqui foi ótima, né? Como você tá vendo no chat, os meninos também amaram, né? Sim, fiquei muito feliz. Que bom, tá bom? Obrigado novamente. Qualquer coisa, Imagina. nós estamos aqui à disposição, tá bom? Com certeza você vai ser convidada mais vezes. Amei, pode me chamar sim. Bom, como ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar, tá bom? Tá bom, obrigada. Posso falar com ela aí? Pode, Deixa eu ver. tá bem. Gabriela, tudo bem? Oi, tô bem, É e a Ana você? aqui. Tudo bom? Maravilhosa a sua palestra, viu? Fiquei aqui Fico ouvindo com a feliz. Júlia. Fico Muito feliz. obrigada. Eu que Seja agradeço. bem-vinda. Obrigada. Se você desejar conhecer a escola, fazer algum trabalho, estamos à disposição também para te receber aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Um grande abraço. Nós que Outro. agradecemos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gabi.